O setor privado, famílias e empresas nesse processo de desalavancagem, então não tem consumo e investimento recuperando de forma significativa. O governo fazendo o ajuste fiscal, a despeito do déficit, vai segurar as despesas, vai crescer um pouquinho em termos reais, e o setor externo, o mundo, não tem crescido e não tem ajudado. A China está num processo de desaceleração e o que me preocupa é o seguinte: o Trump efetivamente vai colocar as medidas protecionistas em termos comerciais com a China? Eu vou conversar agora com Rafael Cardoso, economista da Daicoval Investimentos, sobre a situação do mercado agora com relação à liquidez. Como estamos aqui no Brasil e fora? Bom, lá fora é um fenômeno que já acontece há bastante tempo, né? Existe um excesso de dinheiro, um excesso de liquidez, buscando rentabilidade. E isso faz com que as taxas de juros, né, o rendimento das dívidas e títulos, caia, né? Porque o preço do título sobe e o rendimento que esse título paga cai. Isso tem acontecido no Brasil, né? Eu acho que teve dois fatores que corroboram bastante com isso. Primeiro é a rodada de repatriação, que legalizou, né, um volume bastante significativo de dinheiro e as pessoas têm a possibilidade de trazer ele e aplicar no Brasil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho também bastante relevante, é que de alguns meses para cá houve uma maior clareza quanto ao cenário econômico, tanto interno, apesar do Trump lá fora, o Fed começou a normalização da taxa de juros, então assim, a gente tem um norte, uma direção. Essa redução da incerteza também leva os investidores a sair de investimentos mais tradicionais, como títulos do governo, que têm uma oferta praticamente ilimitada, para outros títulos buscando um outro tipo de rentabilidade, como dívidas de empresa e etc. Esse processo tem gerado esse excesso de liquidez e o resultado disso é que os prêmios de risco, ou seja, quanto uma empresa paga acima da taxa livre de risco, ou seja, quanto ela paga mais do que a taxa de juros do país, essa taxa também está fechando. Então, o que está acontecendo? Uma empresa que antes precisava pagar 15 para tomar emprestado, dado que tem muito dinheiro para se tomar emprestado, hoje ela só precisa pagar 13, 12, alguma coisa nesse sentido. E o cenário daqui para frente, as pessoas estão esperando um pouco para decidir que tipo de investimento, o que realmente vai acontecer com os juros, é muita incerteza, né? Agora, atualmente, né, a gente já tinha tomado esse posicionamento lá atrás, a gente está posicionado na parte pré da curva, né, ou seja, a gente ganha com a queda da taxa de juros e também estava em juros real, ou seja, quando o juros real, que é a diferença entre taxa de juros e inflação, cai, a gente também ganha. Estamos surfando essa onda no momento. Eu acho que a principal dúvida para o investidor agora é qual vai ser a próxima onda, onde vão estar os próximos ganhos no mercado financeiro. E isso é um ponto que ainda está uma grande interrogação, dado que o cenário macroeconômico parece melhor precificado pelos ativos. Então, buscar distorções nesse cenário é um pouco mais difícil. Questão de Trump, isso causa também alguma incerteza, alguma instabilidade nos mercados? Olha, causa, eu acho que tem um impacto significativo para a curva de juros nos Estados Unidos, mas se a gente pensar em Brasil, o impacto para o Brasil vai ser extremamente limitado. Primeiro que quando a gente viu o real depreciar muito forte frente ao dólar, a gente tinha um déficit em transações correntes, ou seja, a nossa necessidade de financiamento externo, em torno de 4,5% do PIB. Hoje, nosso déficit é menor do que 1,5% do PIB, ou seja, nossa exposição ao financiamento externo é menor. Outro fenômeno é que as políticas que o Trump tem especulado têm melhorado, têm aumentado o preço das commodities metálicas, que são produtos que a gente exporta. Então, nossos termos de troca, que é a relação entre nossos produtos importados e nossos produtos exportados, está melhorando. Então, o câmbio também parece que vai ter um impacto menor. Se nossos produtos têm uma relação melhor com o que a gente exporta e a gente precisa de um financiamento menor em dólar, o impacto de uma política, uma diferente política nos Estados Unidos tem um impacto menor no Brasil. E a nossa política monetária, qual a sua avaliação? Bom, o Banco Central começou a cortar os juros num ritmo maior, né, passou de 0,25 direto para 0,75, a despeito do mercado esperar só 50 para essa reunião de janeiro. E mesmo se ele continuar nesse passo, de 0,75 nas próximas 4 reuniões, o que dá um corte total de 3 pontos base, o que é bastante, o juro real, que é a diferença entre juros e inflação, vai ter caído só um pouquinho mais de 1%. Isso porque a inflação também está caindo numa taxa muito rápida.
Por que isso é um ponto importante? Porque o juro real é aquele que efetivamente conta para a economia, é o que atua como um freio, é o que conta para a empresa pagar dívidas, etc. E esse, mesmo com posicionamento agressivo do Banco Central de 0,75 em 0,75, vai cair muito devagar, só 1,2 daqui até agosto. Meta de inflação, você também acredita que vai ser atingido o centro da meta, ou a gente vai ficar abaixo disso? Muito provavelmente esse ano a meta vai ser atingida, tudo indica que sim. Claro que, como economista, né, a gente tem que ter sempre um cuidado com fenômenos climáticos, né, que vem surpreendendo nos últimos anos, mas se tudo acontecer dentro da normalidade, dentro da sazonalidade comum, espera-se uma inflação, se não no centro, muito próxima à meta, um desvio insignificante. Mas isso é positivo? Isso é positivo, mas deve ser acompanhado por um posicionamento ainda mais agressivo do Banco Central. Como eu disse, para ele ter para a ação do Banco Central ter algum tipo de impacto ainda em 2017, o posicionamento tem que ser mais agressivo ainda agora nos primeiros meses, coisa que não parece que o Banco Central vai fazer. Então, o crescimento para 2017, né, em linha com isso, vai ser muito próximo de zero. Então, inflação mais baixa não vai representar necessariamente um aumento no consumo por parte das famílias. Não, de forma alguma, né? A gente vem acompanhando a atividade econômica decepcionando nos últimos meses, o que já era nosso cenário base. A gente já estava de olho num processo que é o processo de desalavancagem financeira do setor privado. Esse processo ele é caracterizado, né, pela troca do consumo pelo pagamento das dívidas, ou seja, a família deixa de consumir para pagar dívidas antigas e as empresas a mesma coisa, né? Deixa de investir para pagar dívidas antigas. Por que esse processo ocorre e esse processo está sendo muito abrupto no Brasil? Porque esse estoque de dívida do setor privado, ele foi consolidado, né, ele foi feito quando a perspectiva era de um crescimento de 4% ao ano, com juros em torno de 8%. Quando você acha que o país vai crescer 2 em vez de 4 e os juros vai ser 10 em vez de 8, você precisa ter um estoque de dívida menor. Então, as pessoas, né, as famílias e as empresas estão se adequando a essa nova realidade, adequando o seu estoque de dívida à nova realidade. Então, não tem consumo e não tem investimento um crescimento muito vigoroso, porque ainda estão pagando dívidas antigas. E as metas do governo? Em relação à meta fiscal para esse ano, vai ser muito desafiadora, né? A gente tem que lembrar que o projeto de lei ele foi feito baseado num crescimento do PIB de 1,6%. O governo já revisou isso para 0,8%, deve revisar de novo para próximo de 0%, né? A gente está com uma projeção de 0,1% para 2017, o que é muito baixo. Então, vai ter uma decepção nas receitas, muito provavelmente. Em relação às receitas, também, outra decepção é que o próximo ciclo de crescimento vai ser puxado provavelmente por investimentos, que é uma linha desonerada, ou seja, que paga-se menos impostos do que consumo. Então, também existe esse problema dentro da receita. Então, ela deve crescer em termos reais ainda, termos negativos, deve cair 0,7% em termos reais. Em relação à despesa, em 2016, o governo pagou os restos a pagar de outros anos. Então, a base que vai ser usada para calcular a despesa de 2017 está inflada, está bastante inflada. E a inflação também na LDO, na Lei de Diretriz Orçamentária, é de 7,2%. Então, a gente tem uma receita superestimada e uma receita superestimada e uma despesa subestimada. O saldo líquido é que o déficit deve ser maior. Considerando as receitas não recorrentes do governo, 40 bi de concessões, privatizações, etc., e 10 bi de uma nova rodada de repatriação, ainda falta, segundo as minhas contas, entre 15 e 30 bi para o governo atingir o déficit, a meta do déficit de 140 bilhões em 2017. Ou seja, é muita dívida para muitas gerações brasileiras, não é isso? Ainda tem um tempinho para a gente sair dessa situação, né? Existem estudos que indicam que esse processo de desalavancagem financeira, ele dura em média 6 anos. Considerando que esse processo é caracterizado pela redução do estoque de crédito, isso começou a acontecer no Brasil em 2014. Então, seriam aí pelo menos até 2015 de um crescimento bastante comprometido. E como é que você vê a relação comercial do Brasil com outros países? China, que também está com seu PIB caindo. O que seria um fator para ajudar
na economia, na recuperação da economia, realmente não se pode contar com isso? A gente, que nem eu falei, o setor privado, famílias e empresas nesse processo de desalavancagem, então não tem consumo e investimento recuperando de forma significativa. O governo fazendo o ajuste fiscal, a despeito do déficit, vai segurar as despesas, vai crescer um pouquinho em termos reais, e o setor externo, o mundo, não tem crescido e não tem ajudado. A China está num processo de desaceleração e o que me preocupa é o seguinte: o Trump efetivamente vai colocar as medidas protecionistas em termos comerciais com a China, né? Qual é o impacto que isso vai ter no crescimento da China? Qual o impacto que isso vai ter na demanda de minério? Então, ainda são algumas derivadas à frente que está um pouco fora do radar do mercado. E as ações do banco, as metas para 2017? A gente está com metas ambiciosas, principalmente na parte de investimento. Como eu disse, né, esse excesso de liquidez para a gente resulta em captação. E aí dá um pouquinho do trabalho, né, nosso trabalho, procurar onde colocar e qual é o melhor produto para a gente conseguir alocar os clientes, né. Por enquanto, a gente tem surfado uma onda vencedora, mas agora, como eu falei, a gente está planejando aí qual vai ser a próxima onda, que deve ser a partir do meio desse ano. Rafael, muito obrigada por mais esta entrevista aqui para a gente na Ducascop TV. Obrigado você, é um prazer. Prazer é nosso. Luciene Miranda para a Ducascop TV.